Olá, eu sou Ivan Lima e é um prazer receber você aqui no canal Fatos Desconhecidos. Hoje eu vou falar sobre um tema muito atraente: a Lua e seus mistérios. É isso mesmo. Aposto que você tem muitas dúvidas sobre o nosso satélite natural. Não tem? A Lua provoca o interesse da ciência e de todos nós, que somos seus admiradores. Por isso, quero falar sobre algumas coisas que talvez você não conheça, como as missões espaciais lunares, os avistamentos de OVNIs sobrevoando a Lua, a sua face oculta e muito mais. A palavra Lua tem origem na língua latina e vem do termo luna, que foi usada por diversos povos. Em muitas crenças mitológicas, a palavra luna se referia a deuses ligados a esse corpo celeste. O nosso interesse pela Lua é antigo. Há bastante tempo, nós voltamos a nossa atenção para admirar e conhecer os seus mistérios, além de ser um elemento importante para várias religiões, ritos culturais e crenças astrológicas. O nosso satélite natural também é objeto de inspiração para poetas, escritores, artistas e, é claro, para os enamorados. Ainda hoje, a Lua instiga mistérios, provoca teorias e aguça nossa admiração e imaginação também. Por exemplo, recentemente, no ano de 2020, circulou no Twitter um vídeo que mostrava 3 OVNIs passando sobre a Lua. O vídeo assustou o público e provocou diversos comentários e teorias da conspiração entre os internautas. Mas o geofísico Sérgio Sacani analisou as imagens e concluiu que não são verdadeiras. Até mesmo as comunidades de ufologistas acreditam que essas imagens não são legítimas. Em primeiro lugar, o dia em que a gravação teria acontecido é incerto, dado que 3 datas foram apontadas. Mesmo que esse problema não fosse relevante, existe outra questão. Ao analisar as características da Lua mostradas em registros de satélites durante essas 3 prováveis datas, a conclusão é que as características da Lua que aparecem no vídeo não são as mesmas. Outra evidência é que, no filme, os objetos deixaram sombras enquanto passavam por nosso satélite natural. Mas a projeção das supostas sombras não estão na direção e na velocidade proporcionais à posição e movimentação dos objetos. Por último, outra constatação é que, no vídeo, as sombras permanecem as mesmas, enquanto os objetos se movimentam pela cratera, o que não corresponde com a realidade. Na verdade, as sombras deveriam mudar à medida que os objetos sobrevoam relevos e estruturas diferentes no solo. Todos esses detalhes comprovam que as assombrosas imagens eram falsas. De acordo com os especialistas, qualquer objeto ou foco luminoso sem identificação é classificado como objeto voador não identificado, ou seja, um OVNI ou UFO, na sigla em inglês. Desde 1947 até os dias de hoje, existem diversos relatos no mundo sobre avistamento ou registro de OVNIs. Na maioria dos casos estudados, os objetos foram considerados fenômenos mundanos ou naturais. A estimativa é de que 25 a 30% dos casos permaneçam abertos e em investigação. Apesar disso, não existe prova científica de que esses objetos tenham origem extraterrestre. Existe um consenso entre os astrônomos e outros cientistas de que existe uma crença quase religiosa em teorias conspiratórias sobre OVNIs. Ainda assim, é claro que existe a possibilidade da existência de vida extraterrestre. Através de diversas técnicas avançadas de pesquisa espacial, de metodologias e teorias na área de física e da astronomia, a comunidade científica busca responder a uma das perguntas mais intrigantes. Será que estamos sozinhos no universo? Existe o consenso científico de que os registros que temos até hoje de avistamento de OVNIs não apresentam provas de vida extraterrestre. Será? Bom, apesar disso, os mistérios do universo
continuam provocando especulações e teorias da conspiração. Muitas dessas, inclusive, são criadas a partir de evidências que são mal interpretadas, descontextualizadas e até mesmo distorcidas. Apesar disso, alguns avistamentos de OVNIs geram dúvidas genuínas que, de forma racional, são avaliadas e solucionadas ou não. Por exemplo, astronautas de uma missão da Apollo 16 gravaram um vídeo de alguns segundos que registrou um OVNI perto da Lua. As imagens foram capturadas através de uma janela do módulo de comando. O formato do objeto foi descrito como de um disco com uma cúpula na ponta, muito parecido com o formato das naves dos filmes de Hollywood sobre extraterrestres. Será? Bom, por meio da análise digital das imagens, os especialistas concluíram que o objeto era, na verdade, o reflexo da própria Apollo 16. Bom, em 2016, circulou na internet outro boato sobre o avistamento de OVNIs e a passagem de alienígenas pela Lua. Dessa vez, os comentários e as especulações surgiram depois da divulgação das comunicações da missão Apollo 10, que aconteceu em maio de 1969. Essa foi a quarta missão tripulada do programa Apollo, criado no contexto da corrida espacial entre Estados Unidos e União Soviética. O objetivo da Apollo 10 era testar, pela segunda vez, o módulo de pouso lunar, que seria utilizado para descer no solo da Lua e depois voltar para a órbita. Os registros foram feitos do interior da cabine do módulo lunar. Na gravação, podemos ouvir um ruído que a tripulação chamou de assovios do espaço sideral. O áudio foi captado no momento em que o módulo lunar passava pelo lado escuro da Lua e acabou perdendo a comunicação com a base em Houston. A comunicação gravada é um registro de conversas entre os astronautas Tom Stafford, Eugene Cernan e John Young, que não viram importância no material e decidiram não falar mais sobre o assunto. Durante algum tempo, a gravação ficou guardada nos arquivos espaciais com o rótulo de confidencial. O fato é que o áudio não era tão confidencial assim. Em 1974, a gravação se tornou acessível ao público, mas como as gravações de áudio só foram disponibilizadas no site da NASA em 2012, teorias da conspiração foram criadas pelos internautas. Muitas pessoas ficaram intrigadas porque na gravação aparece a expressão assovios do espaço sideral. E por que o astronauta John Young diz a seguinte frase: "Ninguém vai acreditar em nós"? O ruído foi identificado como apenas uma interferência de rádio nas comunicações. O importante é que o programa Apollo foi essencial para o conhecimento que possuímos sobre o nosso satélite natural. No total, 11 missões foram tripuladas, com 6 delas pousando na Lua. 12 astronautas caminharam no solo lunar e várias imagens foram capturadas. Vale dizer que algumas missões foram até televisionadas. A última missão tripulada na Lua foi a Apollo 17, que também foi bem sucedida. O módulo de pouso lunar, Challenger, pousou em um vale cercado de montanhas. Logo após, os astronautas fizeram várias pesquisas sobre a superfície da Lua e suas características geológicas. É preciso dizer que, até o momento, a Apollo 17 foi a última missão tripulada para além da órbita terrestre. Com o fim da corrida espacial, o programa Apollo foi encerrado em 1975. Porém, outras sondas e orbitadores foram enviados para a Lua com o objetivo de realizar pesquisas sobre a superfície lunar. Recentemente, a NASA lançou o seu mais novo projeto ambicioso, o programa Artemis, que tem o objetivo de enviar até 2025 uma nova missão tripulada. Além disso, alguns países como a Índia, a Rússia, a Coreia do Sul e o Japão anunciaram o objetivo de realizar missões lunares
não tripuladas. Alguns anos antes, em 2019, a China também conseguiu um grande feito, quando enviou uma sonda para estudar a superfície da face oculta da Lua. Aliás, não posso deixar de comentar outro fato sobre nosso satélite natural que provoca curiosidade. Estou falando da sua face escura ou oculta. Aqui da Terra não conseguimos visualizar esse lado, por causa de um fenômeno chamado rotação sincronizada. Isso significa que o movimento que a Lua faz em torno do nosso planeta, chamado de rotação, leva ao mesmo tempo que o seu movimento em torno do próprio eixo, conhecido como translação. Por causa dessa coincidência, nós só conseguimos ver uma das faces. Esse lado oculto possui uma crosta mais grossa, mais crateras e menos estruturas chamadas de mares. Uma das características mais incríveis dessa parte é a existência da bacia Aitken, nas proximidades do Polo Sul da superfície lunar. A bacia é uma cratera gigantesca com 2,5 mil quilômetros de diâmetro e 13 quilômetros de profundidade. Ela é considerada uma das estruturas mais antigas que foram preservadas na Lua e também a maior cratera de impacto já registrada. A estimativa é de que essa cratera tenha se formado entre 4,3 bilhões e 3,9 bilhões de anos atrás, a partir do impacto de um asteroide durante a formação do nosso sistema solar. Realmente é impressionante todos os dados coletados e pesquisas realizadas sobre a Lua. Os estudos sobre o nosso satélite natural nos ajudam a compreender melhor as características do nosso próprio planeta e do nosso universo. Muitos ainda são os mistérios reservados pela imensidão do universo, mas não podemos negar que a ciência nos ajuda a compreender o nosso lugar em relação ao espaço sideral. No entanto, as várias perguntas sem respostas não diminuem a beleza e a grandiosidade do nosso oceano cósmico. Pelo contrário, só ampliam as possibilidades de pensar além do imaginável e de enxergar as coisas e o mundo de forma mais profunda. Eu espero que tenha gostado do tema de hoje. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais. Tchau!